vocês veem que a humanidade ainda não compreendeu a natureza. Não sei se a humanidade sabe o que é a natureza. Não sei se a humanidade já se fez esta pergunta. Provavelmente não, porque não sabe lidar com a natureza e funciona como um verdadeiro inimigo da natureza em certos momentos. A natureza, não, por aquilo que nós sabemos, é um conjunto de forças, de seres, de leis, de energias. E esse conjunto de forças, de seres, de leis e de energias, isto compõe a contraparte material da manifestação de um logos, núcleos de pura energia que promovem a criação e a sustentação dos universos. E a natureza é o conjunto de forças, de leis, de energias, de seres que compõem isto, que compõem. De forma que a natureza é uma exteriorização de algo muito profundo, de algo muito criador, daquilo que sustenta todos os universos. A natureza é a parte externa disto, é a manifestação disto. Então, no cosmos, onde há um logos, uma consciência logóica, onde existe este núcleo criativo e este núcleo de sustentação, de manifestação do que existe, onde existe um logos, existe natureza. Então, a natureza, ela é segundo a manifestação de certos logos. Então, a natureza da Terra faz parte da natureza geral do cosmos, mas não é igual à natureza de Vênus, não é igual à natureza de Saturno, porque lá é outro logos, lá é outra consciência regedora. Então a manifestação é diferente. Então existe natureza no plano físico, como aqui. E pode haver natureza não no plano físico. Isto para nós é um mistério, porque nós temos esta consciência tridimensional, não penetramos outros níveis de consciência, então não poderíamos conceber, por exemplo, mentalmente, a natureza intraterrena. Porque lá estamos numa outra dimensão. Então, a natureza intraterrena não é no mesmo grau que na superfície. A natureza intraterrena, por ser interna, por não ser visível com os nossos sentidos físicos, ela está muito mais coligada com algo que nós chamamos de supranatureza. O reino humano pode deixar de seguir as leis da natureza se ele quiser, porque ele tem livre-arbítrio. E a natureza, na superfície da Terra, padece por isto, porque o reino humano tem livre-arbítrio, então o reino humano, querendo, pode destruí-la até certo ponto. Porque depois, a uma certa altura, a própria natureza humana se encarrega de equilibrar isto, porque a natureza está nos seres também, tanto está também no homem. Então, se a natureza humana destrói a natureza em geral, a própria natureza se rebela contra isso. A própria natureza busca corrigir isto. O plano evolutivo para a Terra, segundo os conhecimentos espirituais antigos, o plano evolutivo para a Terra era previsto de forma que o homem conhecesse bem as leis da natureza e colaborasse com a sua obra. Isso estava previsto. O homem não foi posto aqui para destruir a natureza. O homem foi posto aqui para colaborar com a natureza. Mas não foi o que ocorreu, porque houve muitas forças involutivas que se mesclaram no processo da Terra, e essas forças involutivas se encarregaram logo desde o princípio do homem não cumprir
aquilo que, num certo sentido, ele viria a fazer. E hoje são exceções os seres humanos que se tornam colaboradores da natureza. Quando se encontra um ser humano que colabora com a natureza, isto é uma exceção. Essa harmonia que a natureza procura manter e que essa natureza representa, falando da nossa natureza aqui, não que é muito harmoniosa. Essa natureza procura manter essa harmonia tendo em vista conjunturas e leis não só deste planeta, mas também conjunturas extraplanetárias. Natureza sabe muito mais do que nós, porque a forma como ela se apresenta aqui, a forma como ela age, ela está contemplando estruturas e leis além deste planeta, não só as daqui. Então a natureza aqui nos traz leis que às vezes não são daqui. Quando a natureza traz as abelhas, por exemplo, as abelhas não manifestam leis desta Terra. As abelhas manifestam leis de outros esquemas planetários. As formigas, a natureza traz, visando introduzir aqui nesta Terra certa organização que não estava na índole do ser humano. De forma que a natureza traz contribuições visando a nossa ampliação, visando a nossa cultura extraplanetária. Quando a ordem e o equilíbrio de um planeta se perdem, as forças da natureza reagem. Então, se o homem, neste momento, está produzindo um desequilíbrio no planeta, as forças da natureza vão reagir. Aliás, já estão reagindo. E nessa reação, elas são conduzidas por consciências cósmicas que conhecem o plano maior para todo o universo. Então, a natureza torna-se um instrumento para colocar um termo ou para transformar as forças que estão desequilibrando o planeta. Mas neste caso, a natureza não está agindo por conta própria. A natureza está agindo com a guiança de forças universais muito maiores. Porque um planeta não é isolado dentro de um sistema. Então, as forças do sistema podem interferir no planeta que está sendo desequilibrado. E a natureza serve como instrumento para isto acontecer. O ser humano externamente está em contato com a natureza, mas internamente pode entrar em contato com a supranatureza, que é aquilo que rege a natureza. Isso está no caminho do homem, isso está no caminho do ser humano. E assim como o ser humano vai entrando em contato com o seu interior e vai percebendo o que o rege, ele vai encontrando no seu interior a supranatureza e vai compreendendo a função da natureza. Mas ele não pode compreender a natureza enquanto ele não souber o que ele é, enquanto ele não compreender a si mesmo. Então ele tem que ir lá para dentro, ele tem que encontrar a si próprio, e lá dentro ele vai conhecer o que rege a natureza. E aí ele vai saber o que é isto. Então isso está no nosso caminho e isto é a nossa trajetória. Essa supranatureza, que é o que rege, essa natureza visível, essa natureza que nós conhecemos aqui, essa supranatureza, ela é regida não por leis físicas, não por leis materiais. Ela é regida por leis suprafísicas, por leis que não são materiais. São leis que a gente só conhece teoricamente, mas que a ciência ainda não aborda. E essas leis suprafísicas vão interagir conosco, no nosso interno, no nosso interior, em ciclos futuros.
Então nós vamos futuramente, em outras etapas, vamos conhecer isto tudo. Vamos saber o que esta natureza material, visível, que está aqui, tão bela, representa. Mas isto está a serviço de uma coisa maior, que nós chamamos de supranatureza. As humanidades que não estão no plano físico, dentro desta mesmo planeta, não? Há humanidades que não estão no plano físico, estão em outros planos de consciência. Essas humanidades relacionam-se com a supranatureza. Então, neste ambiente natural, interno dessas humanidades, por exemplo, é sempre iluminado. A natureza é diferente. Então não há dia e noite. Nos níveis internos há sempre luz. Só que agora eu teria que falar mais uns minutos a respeito de supranatureza. Porque nós falamos muito de natureza, mas existe algo que caberia a nós contatar, que é a supranatureza. A supranatureza é aquilo que não é visível neste planeta, mas é a inteligência que rege a natureza. E como nós não temos respeito pela natureza e nem amor pela natureza, só exceções que têm amor pela natureza e respeito pela natureza. Mas existe uma inteligência que rege essa natureza. E quando nós amamos a natureza e quando nós sabemos lidar com a natureza, a supranatureza nos observa. Nos observa. E a supranatureza é a vida que mantém a evolução da natureza. Eu estou dizendo verdadeiras heresias científicas, eu tenho consciência disso. Mas a ciência terrestre é aquilo que é. É uma ciência que é baseada em aparelhos e em comprovações. E as coisas universais não tem como comprovar, porque as coisas universais não cabem num laboratório. As coisas universais estão em outros planos de consciência. Mas aí a supranatureza, que é regida por leis suprafísicas, porque existem essas leis físicas materiais que todos nós conhecemos, mas existem as leis suprafísicas, que nós nem sabemos que existem. São outras leis. E a supranatureza vive nas leis suprafísicas. E quando nós amamos a natureza, a supranatureza começa a nos amar nos níveis suprafísicos. E aí a evolução é muito mais acelerada. E a evolução é muito mais completa, porque nós estamos fazendo contato com a alma, com aquilo que está por trás dos reinos da natureza que estão aí na nossa frente, e com a aparência que tem. Havia civilizações avançadas na Atlântida, na Grécia. A Grécia ainda está na história, mas a Atlântida nem está, porque nem sabem que existiram. Mas havia civilizações avançadas, onde tudo isso era não só conhecido, mas tudo isso era vivido, muito relacionado com a humanidade. E nessas civilizações tudo era conhecido. Aqui hoje não se disse nem sequer uma novidade. Tudo isso é conhecido desde a Atlântida, que desapareceu, ninguém sabe nem onde está. Desde aquele tempo que isso tudo era conhecido. E claro que muitos atlantes daquela época encarnaram na Grécia e inspiraram um pouco aquilo, e aquilo foi uma coisa um pouco fora do comum. E depois então caímos num outro patamar e as coisas estão como estão. Mas hoje, por que se está falando isto? Se está falando isto porque a Terra está neste momento passando por uma transição. Alguns estão percebendo, mas a grande maioria não tem a menor ideia sobre isso. Mas a Terra está passando por uma grande transição. E a transição da Terra a uma certa altura vai chegar num ciclo, num momento em que vai ter que resolver certas coisas um pouco violentamente.
Então, tem função a gente falar de todas essas coisas que são do outro mundo, que a gente nem considera deste mundo, são coisas do outro mundo, essas coisas. Mas todos nós temos, além da memória humana, que é aquilo que a gente aprendeu numa encarnação e que está na memória humana, todos nós temos uma memória interna, não é a memória humana, é a memória que está depositada na nossa essência de todas as nossas encarnações. Então tem seres que hoje têm na consciência só a coisa desta encarnação e a parte mais material desta encarnação. Mas no seu inconsciente, na sua parte inconsciente, tem a memória toda que pode ter. E falando destas coisas que aparentemente não servem para nada, falando destas coisas, a gente está procurando tocar esta memória inconsciente que todos nós temos. A memória que está no inconsciente. E que aí nós vamos encontrar todas as coisas que durante as nossas encarnações e a nossa evolução deixamos para trás, esquecemos. Esquecemos aqui, na mente e na memória humana, mas não esquecemos na nossa memória interior. Lá está tudo isso. Esta natureza que nós conhecemos, ela também se aperfeiçoa, ela também evolui. Embora a natureza seja bela e perfeita como é, ela também evolui. Assim como nós temos níveis supra-humanos, a natureza também tem níveis de supranatureza. De forma que isto é uma evolução, isto é uma elevação em conjunto que está acontecendo no planeta. Não só do ser humano, que deve se tornar supra-humano, isto é, deve ficar consciente da sua mônada do regente, como a natureza deve encontrar os seus contatos com a supranatureza e aí ser mais perfeita do que é. O reino humano pode, inclusive, atrair energias de todos os outros reinos, mesmo dos reinos da natureza abaixo dele, e mesmo dos subníveis desses reinos. O reino humano tem condições de atrair isto e de redistribuir com este toque ritualista, não, deste raio, deste sétimo raio. Portanto, o ser humano está predestinado a curar, a transmitir energias de cura. E esse sétimo raio, esse ritual, vai ajudar a união entre os corpos e a alma. Porque os corpos se unindo com a alma, os corpos tendo uma livre comunicação com a alma, estes seres humanos se tornam curadores. O resultado disto vai ser uma nova relação do ser humano, e portanto da humanidade, com a luz universal e com a água. Então vocês percebem onde está a solução disto que nós chamamos de energia que traz iluminação, disto que nós chamamos de água física, que está em crise no planeta. E não há nenhum meio conhecido para você resolver o problema da água atualmente, da contaminação da água, das águas que estão mudando de lugar e, portanto, as fontes secam. Não há nenhum meio conhecido do ser humano para resolver isto. Como não há nenhum meio conhecido e limpo do ser humano para resolver o problema da energia que nós necessitamos. Tanto assim que estão entrando pela energia nuclear e vocês estão vendo o perigo que estamos todos correndo.
De forma que esse relacionamento com a água e esse relacionamento com a luz depende desta união, depende desse nosso alinhamento. E o sétimo raio é o raio que está na base de todo este processo. Diante das plantas e diante das flores, nós teríamos que manter um certo silêncio no nosso ser. E também estar bem tranquilos diante da beleza, porque é a beleza que as flores irradiam e a beleza que o reino vegetal também exprime. A beleza nas plantas não é uma manifestação da planta em si. A beleza disto é emitido pela espécie. Então, se vocês têm uma samambaia e acham a samambaia bela, aquela beleza vem de toda a espécie daquela planta manifestada ali. Então, a beleza que você vê numa samambaia, por trás desta beleza, por trás dessa samambaia, está uma beleza muito maior, muito mais perfeita. Está a supranatureza. E isso tudo contém aquilo que a gente chama de energia psíquica. Energia psíquica que é a base da energia anímica. Então essas plantas, essas flores, não têm alma ainda formada, mas têm energia psíquica, de uma certa forma manifestada aí. Isto que no homem se concentrou, formou um núcleo, formou uma alma, formou um núcleo interno, isto ainda não é núcleo interno nas plantas, mas elas têm a base para formar isto. Então, esta parte psíquica, esta parte essencial, nesta parte interna, é aí que está a beleza da planta, a beleza da flor. Aí é que está o princípio da sua cor. Aí é que está o princípio do seu perfume, do seu aroma. É nessa parte interna. Então, à medida que nós buscamos a nossa parte interna, nós vamos fazendo uma ponte com tudo isto. Não é externamente, é internamente, porque nós vamos fazendo uma ponte com tudo aquilo que está manifestando esta harmonia, esta beleza. Claro que as plantas e as flores, não tendo mente, elas têm condições de expressar tudo isso muito mais livremente do que nós. Porque nós temos uma mente. Esta mente tem um livre-arbítrio. Este livre-arbítrio pode ir na direção que ele quiser, inclusive na direção oposta em que tudo isto está andando. Então nós que temos livre-arbítrio, que temos mente e que, portanto, estamos condicionados por certas forças que podem nos desviar destas coisas. E por isso a natureza ou a supranatureza ou os nossos níveis superiores nos colocam diante das plantas, diante das flores, porque elas, de uma forma muito pura, manifestam coisas que nós estamos arriscados a nos desviar delas, como da beleza, como da harmonia.